Olá, você está no Farol, podcast de entretenimento da FB Comunicação. Para falar sobre um assunto muito importante e pouco dito, que é um assunto um tanto quanto pesado, que é o suicídio. Aproveitando o Setembro Amarelo, mês que fala sobre suicídio, sobre saúde mental, nossos convidados hoje vieram para proporcionar aos internautas e ouvintes a possibilidade de ouvir falar um pouquinho sobre isso de uma maneira mais clara e mais didática. Nossa convidada, Bila Brandão, que é psicóloga, que é pós-graduada em Teoria da Psicanálise e da Orientação, e já esteve aqui uma vez. Bila, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Que é bom a gente repete, tá aqui você de novo. Boa tarde, obrigada, Alessandra, por estar aqui outra vez com vocês, participando desse podcast. E junto com a Bila veio o Dr. Rômulo Caires, que é formado pela Universidade Federal da Bahia e também trabalha com saúde mental, junto com a nossa querida Bila. Muito obrigado, Rômulo, por estar aqui. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde para todo mundo que está nos escutando. Eu agradeço muito o convite. É uma satisfação estar falando sobre esse assunto, que é um assunto delicado, caro, mas também de muita importância, e eu espero que a gente possa fazer um debate bacana aqui sobre o assunto. Vamos então começar falando um pouco de números, né? Que não vai ser a nossa pauta aqui, a gente vai falar de números só para os ouvintes terem uma ideia de que o suicídio mata muitas pessoas no mundo todo e no Brasil também. Que em todo o mundo houve um declínio de suicidas, mas nas Américas e no Brasil houve um aumento. Existe uma explicação para que esses números aqui no nosso país tenham aumentado tanto? Eu acho que a gente pode fazer uma associação com o momento social e político que a gente vive, especialmente nas Américas, no Brasil, onde há uma tendência de precarização dos serviços públicos, de questionamento das políticas públicas que ofertam cuidado para muitas pessoas e que poderiam estar, vamos dizer assim, prevenindo e diminuindo esses dados. Então, isso poderia ser um primeiro motivo. A gente poderia também falar de uma questão que não é exatamente nova, mas da relação entre períodos de crise e períodos de aumento dos níveis de suicídio. Porque é sempre muito difícil a gente identificar qual foi a causa do suicídio, né? São múltiplas causas que podem fazer alguém tirar a sua própria vida. Mas certamente períodos de crise, de desestruturação, onde há um grande número de pessoas desamparadas, que perderam seus laços comunitários e sociais, esses períodos podem incrementar. Então, poderia ser uma E esses períodos, eles costumam ser períodos longos para serem recolocados no eixo, digamos assim, a questão da pandemia, né? Nós tivemos aí 2 anos onde a saúde mental das pessoas foi testada todos os dias. Para que estas pessoas tenham um retorno ao seu eixo natural ou equilíbrio, como queiram, isso demora um tempo? Como é esse período? Vocês acham que já acabou a questão pandemia e agora são outras questões? Olha, eu acho que não acabou se a gente for pensar o seguinte: foram pelo menos 2 anos onde a pandemia retirou só no Brasil, mais de 600 mil vidas, no mundo foram milhões de pessoas que morreram. Se a gente pensar no trauma que foi esse período, a quantidade de famílias que perderam entes queridos, a quantidade de famílias que perderam as pessoas os genitores e que ou até crianças também que morreram durante esse processo. Se a gente imaginar o grau de trauma social que foi esse período, certamente ainda não foi superado. A gente poderia até pensar que não falar mais assim sobre esse assunto, ainda que nos traga, vamos dizer assim, uma maior segurança de que a coisa está boa, mas pode também estar ocultando um luto que não foi realizado sobre esse grande trauma social. Acho também que tem outras perdas aí, né? Muitas famílias foram desfeitas, teve muita perda também social e econômica, teve gente que quebrou. Então, de alguma maneira, acho que isso ainda se arrasta, né?
Às vezes eu escuto no consultório gente que teve que fechar negócio, que até hoje fala com muito pesar, ou que perdeu o trabalho e não conseguiu se reinserir no mercado de trabalho, né? De famílias que com o convívio, né, que eu chamo de excesso de presença, acabou se desfazendo porque entendeu que não era tão fácil ser família quando está tão junto. E acho que ainda fica alguns restos aí. E talvez esses números crescentes no Brasil dos suicídios talvez já ainda estejam um pouco relacionados a isso. Acho que é um dado interessante fazer essa relação, se a gente pensar como o Bila trouxe, o impacto que isso acarretou na vida cotidiana, desde pessoas que perderam seus laços comunitários e se vê em situações de crise e desestruturação, até também o convívio forçado, onde também a ausência de espaços podem ter, digamos assim, aumentado os níveis de adoecimento, né, psíquico das pessoas. Então, eu acho que também é um fator. É uma coisa a se estudar e Sim. se acompanhar, né? Para saber até onde essa reverberação dos dados de pandêmicos fazem, né, diferença nesses números apresentados. Sim. Mas, de uma forma geral, vocês que atendem pessoas todos os dias que têm alguma disfunção ou têm depressão, a gente conversou um pouquinho ali fora e você estava me explicando que a depressão ela precisa ser cuidada de uma forma mais intensa porque o deprimido ele não tem força para se matar. Né? E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, porque é um ponto de esclarecimento que eu acho que as pessoas não têm a menor noção, porque eu, particularmente, nunca parei para pensar nisso. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Aí a gente pode fazer uma relação entre suicídio e adoecimento mental, incluindo a depressão. É importante a gente pensar que esse nome depressão, que é um diagnóstico relativamente recente, data principalmente dos anos 50 e dos anos 60 do século passado, onde se fala e se usa a categoria depressão para descrever esses processos onde a pessoa se sente triste, desanimada, sem energia, enfim, impedida de realizações e de prazeres. Mas há um termo que é muito mais antigo do que a depressão, que é o termo melancolia, e que aí marcaria o fato de que o suicídio não é uma coisa recente, já existe há muito tempo. Como a gente está falando, há esse aumento nesse período que a gente vive e que está correlacionado com esses fatores que a gente trouxe. Aí falando de depressão e suicídio. A depressão, ela é um fator de risco para suicídio. O que isso quer dizer? Pessoas que têm esse diagnóstico e que podem estar sem conseguir sair de casa, sem conseguir tomar banho, sem conseguir comer. Isso, inclusive, impede a pessoa de ir ao ato. Por exemplo, pessoas com depressão muito profunda podem pensar em se matar e ter um ideário de suicida muito intenso. Mas elas não têm o ímpeto, digamos assim, porque elas estão num estado que a Bila até conversou com a gente da outra vez sobre isso, tão frustrante, tão fraco, que ela não tem o ímpeto de cometer o ato. Seria isso? Pois é, e por isso que nas bulas dos antidepressivos, inclusive, está lá muito claro que há um risco de suicídio a partir do momento que a pessoa usa um antidepressivo, porque aquele incremento de energia pode, e sem uma melhoria de todas as condições que levaram aquela pessoa à depressão, pode justamente fazer a pessoa passar o ato, o que coloca para a gente uma contradição. Como é que um medicamento, né, um antidepressivo que é utilizado para, supostamente, né, curar a depressão, como ele também pode, inclusive, fazer uma pessoa se matar. Isso é verdade. E os médicos e quem faz o acompanhamento psicológico dessas pessoas têm o cuidado de fazer esse tipo de explicação para a pessoa e para a família? Eu acho que, e Bila pode até falar um pouquinho também dessa experiência nossa de clínica com pessoas que já tentaram suicídio ou que falam, né, de suicídio. A gente pode pensar que um detalhe fundamental no início do acompanhamento é o esclarecimento familiar. Me lembro até que a gente já fez uma reunião conjunta com a família para falar de um paciente específico, onde a gente fez essa reunião justamente para alertar sobre a gravidade do caso, que muitas vezes não está à vista, não está visível, e que é preciso
esse esclarecimento aos familiares, aos laços, né, às redes que cuidam da pessoa. Então, a gente faz esse processo justamente para alertar sobre a possibilidade daquilo acontecer. Como é isso, Bila? Esse caso, inclusive, houve uma tentativa mesmo, né? Ele não chegou a óbito, mas houve essa tentativa, né? E a família, ela estava ciente, mas ainda essa pessoa, ela vinha dizendo, né, que ela não tinha mais desejo de viver, que ela não via sentido na vida, e chega um dia que ela, de fato, né, toma uma série de medicações e ela chega próxima à morte. Mas, e aí eu estava até falando com o Rômulo, quando eu estava pensando aqui nessa vinda aqui, que foi após essa tentativa de suicídio, né, que essa pessoa precisou estar muito perto da morte para entender que não queria morrer. Né? E a partir disso, é uma pessoa adolescente, né, que estava com a vida totalmente parada, e aí tomou muita medicação, foi na UTI que chegou a ficar, não foi? Sim. Chegou a ficar na UTI, e quando sai, ele sai com outra perspectiva, ele começa a ter uma vida social, começa a namorar, começa a pensar, né? Então, a morte, naquele momento, a aproximação da morte fez ele entender que era possível, né, Achar um outro caminho. outro caminho, e ele tá totalmente modificado após isso, né? De vez em quando ele ainda reclama, né? Ainda tem uma melancolia, a mãe dele acompanha de perto, né? A minha irmã me procurou, ele tem falado de novo, e ele escrevia cartas, deixava a carta pronta. Foi assim que a mãe descobriu, mas quando ele passava por consulta, tanto comigo quanto com o Rômulo, ele falava sem Sem nenhum pudor, nenhuma claramente. cerimônia, né? Sim. Que ele não queria mais. 16 anos. E como é essa questão dos jovens, né? Porque houve um aumento considerável entre 2014 e 2023, o número entre pessoas de 20 a 29 anos foi o maior, seguido pelo grupo de pessoas entre 15 e 19 anos. Pessoas jovens que estão começando a vida e pensando em tirar a própria vida, né? É um contrassenso, seria a fase mais bonita da vida. É uma questão que quem está do lado de fora se faz pensar, né? No porquê disso. Existem alguns parâmetros por causa disso, por causa disso, por causa disso? Ou é uma coisa muito generalizada que vocês não conseguem fazer uma trilha de onde é que vem essa desilusão com a vida de pessoas tão jovens? Na realidade, o aumento e as taxas de suicídio nos jovens são costumeiramente mais elevadas, não relativamente, mas como como você trouxe, a gente espera dos jovens, não há expectativa da morte repentina. A maioria das causas de morte nos jovens são acidente e suicídio. Em algumas populações, meninas entre 15 e 19 anos, a principal causa de morte é o suicídio. Ou seja, não é comum jovens morrerem. Então, o suicídio acaba chamando a atenção, né? Muitos jovens têm morrido de suicídio, têm se matado, tirado sua própria vida. E aí a gente apontar para a especificidade do que seria esse acompanhamento de crianças e adolescentes, que é uma fase muito difícil. É uma fase onde está se criando seus próprios valores a partir do que trouxe, né, do seu berço. É um período de muitos questionamentos. É um período que, nesse período de crise que a gente vive, os jovens... A gente estava falando da pandemia. Os jovens sofreram muito na pandemia. Então... A falta do convívio social, dos colegas, dos amigos da escola. E também nessa época é onde se busca o sentido da vida, né? Exatamente. Que eu acho que isso também é um motivo que acaba que angustia muito os jovens. Porque chega um certo momento que começa a se pensar, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Para que tudo isso? E começa muito questionamento, que é muito próprio da adolescência, né? Então, a gente vê muito adolescente angustiado, ansioso, cada vez mais. E eu também faço uma aposta na frustração. Eu acho que as pessoas cada vez mais estão tendo dificuldade de lidar com frustração. E aí isso também dá uma... E você acha que essa questão da frustração, ela leva num caminho até a pessoa pensar mesmo em tirar a própria vida? Oi. Eu acredito que sim. Né? As pessoas, elas não necessariamente elas vão se matar, mas então a morte sendo uma saída, né?
porque já que não dá, não é como eu quero morrer. Acho que nessa coisa muito rápida também, muito dinâmica que tá a vida, acaba que as pessoas vão se atropelando mesmo, né? Você tá ali, você começa com um sintoma. Muitas vezes também o jovem, ele tá ali sentindo alguma coisa, mas aí ele vai emendando. E quando vê, vira um buraco maior, mais difícil de ser resolvido também. Então, Bila, eu acho muito clara essa sua percepção de falar sobre os adolescentes acharem que isso é um caminho. Mas aí vamos lá, eu penso assim. O fato dos pais e as mães não conversarem com os filhos, né, crianças e adolescentes, sobre a morte, ser uma coisa definitiva, né? O que eu penso que o adolescente e a criança, quando eu era adolescente, eu tinha 7 vidas, porque no videogame eu tenho 7 vidas. Logo, perdi uma, tenho mais 6, porque a criança, ela é levada a isso pelo que ela brinca, joga. E sobre morte ninguém fala, porque é um assunto que pais, mães, principalmente avós, falam, não se pode falar sobre isso porque não dá sorte, que atrai coisa ruim. Tem toda uma questão cultural e cheia de dedos para se conversar sobre isso. Aí quando você fala, o adolescente só vê a morte como saída. Mas será que não é porque ele não sabe do que se trata? Talvez se houvesse um esclarecimento, conversas entre pais e filhos falando sobre esse assunto, essa deixasse de ser uma opção? De fato, falar sobre morte é tabu, né? Acho que não só com jovens e com crianças e com adolescentes, mas falar de morte de uma forma geral. Porque também, hoje em dia, ninguém mais... Outro dia achei interessante, alguém de 80 e tantos anos morreu, não lembro quem foi, e falou, era tão novo, gente, como é que é isso? Então, a morte cada vez mais tem se tornado um tabu. Falar sobre morte cada vez mais está mais difícil, né? Você acha mais difícil ou mais fácil? Porque nas redes sociais, assim, tem grupos, né? Já que a gente está falando de adolescentes, uma mãe conversando comigo, a filha de uma amiga fugiu, aí acabou se conversando sobre adolescentes com outras pessoas que tinham filhos adolescentes, e ela disse que descobriu o filho dela num grupo que eles cultuam a morte, entendeu? Que eles botam caixão, que eles acham o máximo, aí um deles tentou se matar. E ela descobriu na escola que o filho estava se cortando, porque o professor de educação física viu e avisou. Uhum. Mas ela nunca tinha conversado com ele sobre isso. Mas isso entre os pares, né? Ele tá falando, ele tá fazendo parte de uma comunidade, mas em casa a mãe dele fala sobre morte? Nunca falou, ela mesma falou. É tabu. É um tabu falar sobre o assunto. A gente pode resgatar as representações religiosas que se tem. A pessoa que se suicida, para algumas religiões, já, né, teria um lugar... Está condenada ao fogo do inferno. Exatamente. Então, isso já cria uma carga bastante pesada sobre esse tema. E você falou uma coisa importante. A juventude não é o local esperado que a morte aconteça. Há uma certa ideia de onipotência que talvez no período que a gente vive tem cada vez diminuído, porque os jovens hoje também estão vendo um futuro que não vai chegar, a cada vez uma desilusão com o que o futuro vai trazer. Isso também aumenta a sensação de vazio, de esvaziamento nesses grupos. Aí veja, você trouxe o dado das redes sociais. A gente pode pensar que esses grupos de redes sociais podem estar trazendo ali um debate que não está sendo feito em casa, publicamente, em casa, na sociedade, na televisão. Até aparece muitas mortes na televisão, mas aparece sempre a morte muitas vezes sensacionalizada, aparece meramente focada nas questões de violência que estão muito presentes em nossa sociedade, mas o tema acaba sendo recalcado, para usar um termo da psicanálise, e ele volta, né, vamos dizer assim, é chutado pela porta da frente e volta pela porta dos fundos, se a gente for pensar nesses grupos que falam sobre, né, suicídio, sobre morte. Inclusive tem grupos que ensinam jovens a se matar, a se cortar, que é também uma questão muito candente no nosso tempo, né? Jovens que estão se cortando, a gente precisa entender o porquê disso.
Isso, essa questão da automutilação, né, que a gente vê tanto em grupos de internet, em grupos de jovens, ela é um indício de que essa pessoa, ela se gosta tão pouco a ponto dela chegar à conclusão de que é melhor ela não existir mais e se matar? Eu não sei se eu diria que essas pessoas se gostam pouco e por isso elas se cortam ou elas se automutilam. A gente pode entender várias motivações desse processo. Inclusive, a gente vê isso na clínica, tem algumas pessoas que se automutilam como uma forma de ver a vida. Já ouvi a expressão de que ver o sangue escorrendo estou vivo ou estou viva. Então, não é tão imediato essa percepção. Não é tão simples, né? Não é tão simples. Então, às vezes é uma tentativa, é uma amostra de que algo está acontecendo. Então, a gente não deveria colocar diretamente essa representação de que quem se automutila é porque quer morrer. Muitas vezes é uma demanda. Vila pode até falar um pouquinho. Dá conta da dor também, né? Às vezes é a maneira de simbolizar a dor. Já ouvi isso também. Dói tanto e bota no corpo para poder sair, né? Botar para fora, simbolizar. Então, Exatamente. eu não vejo a mutilação como algo que seja Intrinsecamente ligado ao suicídio. de forma alguma. Acho que vai por um outro caminho. Vai de outra forma, né? Outra forma. Eu acho interessante vocês falarem isso, porque a questão do entendimento dos pais em relação à atitude dos filhos, nem todas as pessoas têm condição de ter um atendimento psicológico e psiquiátrico. Essa é uma questão. A outra questão é que a assistência médica, psiquiátrica e mental pública é péssima. Às vezes a mãe até percebe, o pai percebe, mas ele não tem como fazer com que aquela criança e aquele adolescente sejam atendidos para eles entenderem que é uma questão pesada e que pode levar à morte ou é só uma questão pessoal, como você disse, uma forma de entender a sua própria dor. Essa coisa do público, do serviço público de saúde, não se preocupar tanto com a questão mental, faz muita diferença nestes números que a gente tem percebido hoje? Certamente, certamente. Eu acho até que, assim, houve uma preocupação no Brasil nas últimas décadas de estruturar um serviço de saúde mental, que é a rede de atenção psicossocial, que foi uma tentativa de substituir o que era a forma hegemônica no passado de lidar com o adoecimento mental, que era a hospitalização, que eram os hospitais psiquiátricos que ainda existem. Essa tentativa de reformar os serviços psiquiátricos no Brasil teve um grande limite, principalmente na sua efetivação nos anos 90, que para a gente ter serviços robustos precisa de grande investimento em saúde pública e precisa se defender isso, que é uma coisa que não é muito feita no nosso período atual. Então você falou, e é verdade, os serviços de saúde mental hoje estão bastante desestruturados e isso com certeza justifica muitas dessas pessoas não terem acesso a esse cuidado, não terem condições de não ver na morte a única saída, porque há um tabu sobre a morte que a gente deve combater, porque é um processo natural da vida. A gente não pode achar que todo mundo tem que viver de acordo com os nossos moldes, inclusive continuar vivendo, mas a gente não pode aceitar que na sociedade só exista uma única saída para a dor, uma única saída para o desespero, que é o desespero amoroso também. Existe tentativas de suicídio por causa de desilusões amorosas, por causa de desilusões familiares. É um item bem significativo, inclusive, né? Com certeza, com certeza. Vocês que atendem aí. Mas a Bila me falou uma coisa lá fora que eu achei muito interessante e eu queria trazer para cá, para compartilhar com as pessoas. Que as pessoas procuram o serviço de assistência mental para falar de problemas trazidos pelos outros e elas têm dificuldade de encontrar o viés delas, a culpa delas próprias nisso tudo. Essa dificuldade de se colocar como o vilão da própria história, ela leva as pessoas a tentarem acabar com a própria vida, ou você acha que essa questão de sempre colocar a culpa nos outros é o mais provável que vá dar um destino desses a alguém que realmente esteja interessado em se matar?
Eu acho que, como eu sempre falo, né? Tudo é muito num a um. Mas, geralmente, se for ler as cartas de despedida, né? As cartas que se deixam, hoje em dia deixam áudio, né? Em WhatsApp. Geralmente tem um outro ali, né? Dificilmente a pessoa, quando se despede da vida, ela diz, é por causa de mim, né? Há uma dificuldade de se responsabilizar pelo seu próprio mal-estar. É sempre muito o namorado, o marido, a mãe, o filho, O né? trabalho, O o irmão, o sócio. trabalho. É muito difícil entender qual é a minha participação no meu mal-estar. Então, as pessoas, geralmente, elas chegam na análise, né? No psicólogo, no psicanalista, trazendo uma questão que está ligada ao outro. Então, eu estou triste porque minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Eu estou triste porque meu marido tem um amante. Eu estou triste porque meu filho fuma maconha. Né? É sempre algo outro. ligado ao outro. Né? E o convite do psicólogo, né, do psicanalista, e qual é a sua responsabilidade sobre isso? Né? O que é que você tem a ver com isso, com a sua dor? Então, às vezes que eu já li alguma carta de despedida de vida, de suicida, né? Tinha sempre o outro citado. Eu nunca li uma carta neutra. Já li algumas, né? De paciente que nenhum nunca chegou a morrer, mas já teve tentativa de suicídio. Eu sempre vi muito direcionado ao outro. A questão da culpa, né? Sempre ser de outra pessoa. E existe atendimento para essas pessoas que ficam, no caso de uma consumação de suicídio? Como é que vocês veem o outro lado? Vocês acompanham também essas pessoas, pais, mães, maridos, amigos? Existe Como é que vocês veem essas pessoas, né? Como é que elas ficam em relação a isso? Sim, tanto a tentativa quanto a consumação de um suicídio são atos que têm um enorme impacto social, que tem a ver com esse tabu que a gente está falando, que acaba tirar a própria vida, que né? acaba gerando toda uma estigmatização, mas certamente afeta a vida de muitas pessoas, que também começam a se perguntar o porquê, né? Quem fica, há uma dor específica de quem fica, de se perguntar o que poderia ter feito, o que fez que foi equivocado, O que deixou de fazer. Então, esse tipo de ato gera uma enorme repercussão e a gente costumeiramente tem que lidar com várias das pessoas que estão ao redor, que também, se não já estão adoecidas, adoecem durante o processo. Geralmente causam uma enorme dor, assim, em quem fica. Elas próprias entram em contato com a gente, na realidade, Sim. né? Quando tem uma pessoa com ideação suicida, aí ou a mãe, ou a mulher, ou o filho, alguém vai entrar em contato e falando, né? Você tá sabendo? Ele fala aí, ou ela fala aí. Ou então já procura, eu queria marcar uma sessão, porque meu filho tá com ideação suicida. Então, e aí se acontece uma tentativa, além deles procurarem a gente, eu costumo chamar no meu consultório depois os responsáveis, né, os familiares, para poder conversar e depois fazer uma conversa também com a pessoa que tentou, né, para poder a gente pensar de alguma forma a questão de uma maneira mais ampla. Porque, querendo ou não, você tem um filho ou um marido que mora com você e ele está ali todo dia dizendo que ele vai tentar se matar, tirar a vida, acaba que toda a família se envolve nisso, né? É complexo, né? Porque mexe com o psicológico de todo mundo, né? Sim, mexe. Sim, não é um ato isolado. É por isso que vale a pena a gente falar de um senso comum de que circula, de que as pessoas que se matam não dão sinais, geralmente dão sinais, porque há dentro desse ato uma demanda de reconhecimento de sua dor, de sua importância. Muitas pessoas se sentem retiradas desse reconhecimento. Então, o ato, há muitas vezes há tentativas de suicídio onde a pessoa não necessariamente quer morrer, mas ela quer dar um sinal. Ela quer dizer que de alguma forma ela existe, que ela existe. E, às vezes, atos impulsivos, né, a pessoa não quer morrer, mas aí naquele ato impulsivo acaba tirando sua própria vida. Também foi outra questão que a gente conversou lá fora, né? O suicida profissional. Aquelas pessoas que vivem 10 anos dizendo que vão se matar e nunca se matam. E daí eu questionei vocês e trago para cá, para ser uma questão para todas as pessoas pensarem. As pessoas que vivem com pessoas assim, elas são obrigadas a ser refém delas?
dessas pessoas que alegam que vão se matar e nunca se mataram, já se passaram 15, 20 anos e elas continuam usando essa estratégia da morte, da tentativa de não sei o quê. Como é gerenciar isso? Como é que a psicologia vê essas pessoas? Eu vejo, não sei se você concorda, Rômulo, isso como uma demanda de amor, né? Você passar 15 anos, né? Ou a vida inteira dizendo que vai se matar, você está demandando amor, olha para mim, me ama, né? É um alerta de amor excessivo. Essa pessoa, ela tá muito, né, na falta, muito na angústia, ela tá demandando de uma maneira errada, né? Porque tem outras formas de demandar amor sem ser dessa. Mas eu entendo que é uma demanda de amor. E aí tem que ter muito cuidado até quando você responde essa demanda. Porque se você responde essa demanda de um modo também muito efetivo, a pessoa vai demandar sempre, porque ela sabe que se ela demanda, ela tem de volta, né? Então, o ideal, uma pessoa que está num nível de demanda tão alto assim, é buscar né, uma ajuda profissional, fazer uma análise, entender o que é isso que você está querendo tanto, né? Que você está colocando o tempo todo em pauta. Que é uma questão muito séria, É uma né? questão A muito vida séria, é tá em uma questão sofrimento, séria. porque a pessoa Sim. dessa tem o sofrimento aí, né? Eu acho que dá para a gente pensar isso que você está trazendo, Alessandra, da seguinte forma. Há, como o Bila trouxe, uma demanda ali e que as pessoas vão ter que avaliar como respondem. Pode haver um processo de chantagem, pode. Todas as relações existem esses processos de chantagem. Se não é com suicídio, é com algo. Eu vou terminar com você, eu vou embora. Existem várias formas de tentar mostrar ali uma finitude, ou tentar apontar, olha, você vai perder alguma coisa, então faça isso. Pode ser uma demanda bastante egoísta, né, dessa pessoa que você traz. Aí, claro, eu acho que está também dentro do assunto a família, os familiares, as pessoas que estão próximos, a saber como vai lidar. Porque não pode, e aí por isso que é um tema que não pode ser tabu, porque a gente pode falar, inclusive, do direito que uma pessoa pode ter de tirar a sua própria vida. A gente estava até falando de algumas situações. Esse é um tema que a gente vai falar por aqui, né? Uhum. Porque, veja só, na Suíça existe a eutanásia assistida. Sim. As pessoas lá têm o direito de tirar a própria vida. A gente estava conversando sobre pessoas que têm câncer e a questão dos cuidados paliativos já não ajuda mais de uma forma que a pessoa consiga viver. Eu tive uma experiência com isso, conversei com vocês, fiquei 7 anos acompanhando uma pessoa doente e convivi com várias pessoas, que eu tinha um projeto que atendia muitas crianças, e eu via a questão, assim, a minha preocupação comigo em não perder. Como eu via as questões das pessoas que estavam ali, elas não queriam perder aquela pessoa, porque a gente nunca quer perder quem a gente ama. Né? As pessoas que são próximas, que são importantes para a gente não quer perder, mesmo que essa pessoa esteja sofrendo. E você um dia ter a consciência de falar assim, poxa, mas eu estou sendo extremamente egoísta porque essa pessoa está sofrendo tanto, está sentindo dores, o remédio não adianta mais, e eu estou aqui falando, ai, fica viva mais tempo, porque eu não quero sofrer a sua dor, a dor da sua perda. Uhum. Né? Isso também é uma questão que a morte assistida pode de alguma forma resolver. Como é que a psicologia vê isso, vê essa questão da eutanásia, que já é aceita em alguns países e que no Brasil é um tabu sem tamanho. Não se pode falar sobre isso, que é um Deus nos acuda. Vocês viram um caso que teve agora, achei interessante. A menina, a matéria era uma mulher com a maior dor do mundo. Sim. E aí vocês viram? Sim. Ela aí pede uma vaquinha para poder fazer eutanásia. Fazer eutanásia. E aí, o que acontece dentro disso? Ela consegue até o dinheiro, mas uma equipe médica fala, olha, antes de você ir lá tentar, né, acabar com sua vida, né, acabar de fato, vamos fazer um tratamento. E aí ela está começando a fazer várias cirurgias, várias intervenções, né? De alguma maneira, os médicos também não toparam, né? Ela fala, ela faz o apelo. É aquela outra porta, né? Pode não ser a única solução, sim, como você disse do seu paciente, que você contou lá no começo da nossa conversa, que você deu a ele a oportunidade dele ver que tinha outra saída. Sim. Mas eu digo em casos reais mesmo, que a pessoa não tem outra saída. E as pessoas não querem falar sobre isso. Não querem. É um tema, como você falou, um tema que é
né, te retirado da cena pública, Da pauta do dia, e você trouxe o exemplo aí da Suíça, e tem outros países onde é permitido, e acho que a medicina, ela acaba colocando, às vezes, uma promessa, uma falsa promessa da vida eterna, desse sonho, né, humano de não lidar com a própria finitude. E o que acontece? Muitas vezes, a gente vê muito isso nas UTIs, situações como a que você descreveu, de uma pessoa que já está sem recursos médicos para lidar com aquele adoecimento, onde os recursos médicos que existem podem prolongar a dor, e muitas vezes a gente prefere... Pode prolongar a vida dolorida, a né? vida dolorida, e que a própria pessoa não gostaria, mas aí os familiares, e aí a gente pode questionar o porquê, né, desse egoísmo nosso de querer manter aquela pessoa, aquele ente querido, sobre qualquer condição. A gente tem que pensar, a vida vale a pena sobre qualquer condição? Eu acho que a gente tem que defender o valor da vida, mas tem que defender o valor de uma vida cheia de sentido, de prazer, de satisfação. Se isso não é possível, há que se dar o direito, né, de um sujeito de encerrar sua própria vida. Esse é um tema muito difícil de falar. O que não quer dizer que a gente defende que o suicídio deve ser a saída para todas as dores. É o que a gente está falando aqui o tempo todo. Precisamos ter múltiplas saídas para as nossas dores. Mas essa também pode ser uma delas, né? Essa pode ser uma delas. Aí a gente volta àquela questão lá dos adolescentes talvez se matarem porque eles não sabem que a morte é definitiva, porque ninguém fala sobre isso quando eles são crianças. Mas eu achei bacana quando o Rômulo foi agora, né, na vida, qualquer jeito, a vida na dor, que é muito parecido com o que você falou também da pessoa que fica ali o tempo todo, né, pedindo amor a qualquer preço. Se você não me amar, eu vou me matar, né? O caso dessa pessoa que fica aqui é muito isso, né? E tem muitos, né? A preservação da a gente vida. vê muito no meio jornalístico, isso a gente vê todo dia. Pois é, a qualquer preço, né? E na realidade, eu acho que no fundo, a grande questão, e aí tem que fazer outro encontro, é que ninguém quer perder nada, muito menos um ente querido. A vida tem gente que quer perder, né? Mas assim, um ente querido. Então, o que for para fazer, para evitar que o outro morra, vai ser sempre feito, né? É engraçado, eu lembrei agora uma coisa que a gente não falou, né? Essa questão da morte, quando um bichinho nosso está em condição muito péssima, né? Que às vezes gato, por exemplo, dá falência renal, aí não tem mais jeito, aí o cachorrinho já tem 20 anos e não consegue mais, as pessoas vão lá e fazem eutanásia no veterinário. Uhum. E assim, todo mundo se sente péssimo porque está perdendo ali o seu bichinho que ama e adora. Mas as pessoas sobrevivem a isso de uma forma muito relativamente rápida, né? É a vida também. Sim, sim. Aí entra as representações religiosas, porque nesse caso aí é mais fácil das pessoas... Não tem alma. Supostamente não tem alma. Aí, quando a gente vai pensar em seres humanos, aí entra todos esses estigmas. Mas aí, uma coisa que eu ouvi agora você falando, não será um ato de amor também, quando a gente não quer prolongar o sofrimento, né, sem motivo para alguém? Não, eu acho que é um ato de amor. Pois por isso que eu trouxe esse assunto à tona, porque chegou uma hora que a gente também falou sobre isso, né? Amar também é deixar ir. Sim. Né? Sim. E você colocou muito bem, você fez uma colocação muito interessante sobre isso, sobre o amor, que as pessoas, elas prendem, né? Então é uma forma... Por isso que o amor é tão sofrido, né? Porque é uma tentativa de prisão. E que acaba afetando o psicológico das pessoas. Exatamente. A gente pode fazer uma relação, a gente trouxe aqui antes, dos casos de suicídio por desilusão amorosa. Será que aí também não está por trás uma determinada visão de amor que não comporta isso que você trouxe, Alessandra? Ama também quem deixa ir, ama também quem não priva o outro, que não obriga o outro a suportar todas as suas questões e idiosincrasias. Tem uma forma talvez bastante individualista de ver esse amor. E que também tem laços também na nossa cultura de pensar que amor é sofrimento necessariamente. Na música a gente vê amor é dor. Bom, parte do amor é dor, mas será que amor é só dor?
Não, será que precisa ser a maior parte, É a né? A maior questão parte, é essa. pois é. Amor e dor eu acho que não combinam. Na verdade, eu acho que o amor ele precisa ser uma coisa boa para todos que estão envolvidos na Sim, história, né? sim, sim. Quando o amor começa a doer, aí eu acho que começam os desvios que vão levar até a sala de vocês para falar sobre isso. Mas aí eu digo, dói, 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 mas ninguém quer perder, nem perder um amor que dói. E aí fica ali, né? Arrastando uma história há muito tempo, que aí gera uma série de outros sofrimentos psíquicos, né? Por isso que chega tanto em consultório. Sim. Porque geralmente quando chega muita coisa assim de amor no consultório, você vê que é um amor que está sendo ali preso, que já era para ter deixado embora, ó, e iniciar outro, mas fica ali numa resistência, né? A pessoa chegar ao ponto de se matar por causa disso. Há quem se mate, né? Sim, sim. E aí a gente poderia pensar se esses casos, né, que chegam até a gente chegariam tanto se a gente, né, começasse a questionar um pouquinho. Na psicanálise, o amor também é dor porque também nos apaixonamos, gostamos daquilo que nos traz dor. Mas isso pode também estar relacionado com a forma cultural, como a gente pensa o amor. Eu acho que a vida, ela nunca é só o prazer, né? Seria ótimo se fosse... Sim, nunca é. Nunca é. Né? Mas eu acho que o que a gente está falando aqui é outra coisa. Mas eu acho que ela tem que ser a maior parte prazerosa, né? Ou pelo menos se tentar construir de uma forma e construir nas crianças e nos adolescentes de uma forma também que eles entendam que a morte é, como a gente já falou, é uma coisa definitiva. Não se pode brincar com uma coisa tão séria que não tem como voltar atrás, né? Sim. Não dá para dar reset no videogame. Peraí que eu vou começar de novo. Isso acontece muito numa atuação, né? Que a gente já chama de atuação, de você vai lá e quer atuar e toma 500 comprimidos e aí, de repente, na hora que tá vendo que vai... Não quero morrer. Só para esclarecer, Bila, atuação são as pessoas que atuam, são as pessoas que fingem que querem se matar, Não, isso? atuação não é bem um que finge. É um termo que a gente vai usar em psicanálise que é quando você... Como é que eu posso explicar? Uma atuação é quando você está ali. Seria uma forma de expressar algo, de expressar uma demanda e que, na maioria das vezes, ela não é consciente, mas se expressa algo, vamos dizer assim, o oposto do que gostaria, ou expressa justamente para chamar a atenção de uma outra coisa. Seria, vamos dizer assim, uma cisão entre a intenção, entre o que deseja e aquilo que se demanda, poderíamos dizer assim. Geralmente você quer chamar isso, sei lá, você tá muito sofrendo, e aí você vai lá e toma, né? Só que a morte pode ser uma saída, eu posso querer punir alguém, aí eu vou lá e toma 5 comprimidos de, sei lá, e aí se arrepende no meio do caminho, e tem vezes que se arrepende no meio do caminho, e aí avisa alguém, pede socorro, e às vezes consegue, né, fazer uma lavagem lá, mas tem vezes que dá errado mesmo. Dá errado, dá ruim, morre, né? É comum você ouvir pessoas contando que a pessoa tomou ali uma série de comprimidos e depois falou, ai, me socorre, eu não quero morrer, e aí o comprimido já fez efeito, o corpo não aguenta, porque é uma questão biológica. Uma questão biológica. E aí não tem isso volta. acontece. Às vezes não tem o socorro a tempo. Tem um caso no meu consultório, a paciente vai lá, ela se frustra, ela não é adolescente, é jovem, ela se frustra com os pais saem, ela fica em casa sozinha, ela toma um monte de comprimido, e aí quando ela começa a ficar grogue, ela fala, peraí, vai dar ruim. Ela aí liga pro pai e fala assim, tomei um monte de remédio, vem correndo, eu só vou morrer. Aí o pai chega em casa, leva ela correndo pro hospital, ela vai fazer um monte de lavagem, fica internada uns 3 dias, e ela fica viva, né? Se ela quisesse morrer de fato, naquele ela não momento, teria ligado. né? Será que ela teria telefonado? Ou a mãe dela fala assim, eu acho que ela queria morrer sim, mas ela ficou com medo de morrer sozinha. A gente, né? Ela diz que ela não queria morrer. Depois, na sessão, ela diz que não. Mas tem gente que, de repente, queria mesmo, mas não queria morrer só, não sei. O fato é que, né? Mesmo quando alguém está ali atuando, né? Uma atuação pode virar uma passagem ao ato e pode morrer. Então, a gente tem que ficar muito atento, até com quem está ali dizendo só todo dia, né? Eu vou me matar, eu vou me matar. Fica atento, porque essa coisa de, quem quer morrer não avisa.
é mentira. A gente já está terminando o tempo, mas essa é exatamente a pergunta que eu ia te fazer agora. Porque é uma fala comum de todas as pessoas. Quem quer se matar, vai lá e se mata. Né? Porque existem alguns casos, né? Nós tivemos a tristeza de presenciar um caso de uma pessoa, logo depois da pandemia, a gente até falou sobre ela, que eu acredito que quem estava próximo não entendeu a verbalização, né? Que foi o que você falou, as pessoas de alguma forma verbalizam isso, ou escrevem, ou deixam subentendido que elas vão cometer. Elas dão sinais. E nesse caso, eu nunca soube de alguém que falasse assim, não, ele tinha tendência para se matar. Ele simplesmente foi lá e se matou. Como é isso? Essa coisa da gente falar assim, quem quer se matar, vai lá e se mata. É uma coisa que é agressiva para as pessoas que sofrem esse tipo de distúrbio? É uma coisa real? Ou sempre o pretenso suicida vai deixar de alguma forma isso avisado? Por mais sutil que seja. A gente tem que pensar no quão complexo é tirar a própria vida, chegar ao ponto de se matar. Então, é muito difícil, eu diria até impossível, a gente imaginar que a pessoa vai ter um estalo e aí vai se matar. Eu diria mais, a grande maioria de nós já, pelo menos, imaginou o que seria morrer. Sim. Às vezes a gente fantasia o nosso enterro, quem iria no nosso enterro. Sim. É um pensamento... Quem que a gente ia puxar o pé de noite? Quem ia chorar, né? Quem ia chorar. É um pensamento normal. Mas quando a pessoa está num nível de sofrimento, de desestruturação, que não há mais sentido e não há saída, até chegar lá há todo um processo. Então, ainda que a pessoa não verbalize, olha, eu quero me matar, ela vai dar alguns sinais, vai existir uma diferença e que é possível se perceber, assim, e que muitas vezes chega até nós, às vezes não chega até a gente, a pessoa já chega dizendo, eu quero me matar, e só vai aparecer um tempo depois, a pessoa vai trazer várias questões e que a gente vai, né, ouvindo, ajudando a elaborar, e aí às vezes aparece a questão diretamente. Olha, e tem paciente, eu disse isso discutindo o caso com você, tem paciente que nunca disse que ia se matar, nunca falou isso, mas se um dia aparecer morto, não vai me surpreender. É mesmo? Mas por que você tira esse briefing de histórias, assim? Pelo discurso, a gente escuta, né? Onde tem pulsão de vida, onde não tem, né? Eu tenho pacientes que nunca falaram, mas não seria uma surpresa. E tem pacientes que falam e que eu digo a você, não vejo desejo de morte, eu vejo desejo de vida aí. Por isso o acompanhamento do profissional que tem esse feeling, essa percepção mais apurada é tão importante. É importante. E por isso a questão da falta do atendimento na saúde pública é tão trágico para essas pessoas. E por isso que não falar desse assunto também é muito ruim, porque não possibilite que esse tema seja mais explorado, seja mais estudado, que circule mais, e que as pessoas tenham mais condições de interceder. Né? E até de pedir socorro também, Pedir socorro, né? Porque pode ser que a pessoa se sinta escutada e mude de ideia, como o Bila trouxe, né? E pense num outro desfecho para a sua vida, né? Que possa ser diferente. A morte não é a única solução. Como você tem saídas mais interessantes, né? Com certeza, eu acho. Mas a gente precisa falar sobre isso, mesmo que seja assim, numa conversa mais leve, como foi essa conversa aqui que a gente teve. Eu agradeço demais o compartilhamento desse conhecimento de vocês. Muitíssimo obrigado. Espero que tenhamos outras e outras conversas sobre isso. Queria que vocês se colocassem aí, as redes sociais deles vão estar aqui embaixo, né? Para as pessoas que precisarem de algum tipo de auxílio, de assistência, possam pelo menos ter orientação do que fazer. Claro. Sim. Né? Mesmo que não tenham aí uma saúde pública que seja boa o suficiente ou minimamente boa o suficiente para atender tantas pessoas que precisam, porque esse realmente é um tema muito sério. E precisa ser pensado mesmo, e cuidado. E falado. É isso, né? Muito obrigado, Rômulo. Bila, você ia falar alguma coisa? Não, pode eu ia falar. falar que o que não é falado não existe, né? Então tem que falar.
Exatamente. Obrigada de novo. Adorei ter você aqui de Obrigada, foi novo. massa. Gente, acompanhe as redes sociais aqui dos nossos convidados, a rede social do Farol, da FB Comunicação. E até a próxima.